E tem uma frase aqui que é interessante, que fala assim: a culpa é o melhor alicerce quando se quer construir o próprio cárcere. Uhum. Porque é isso, né? É a questão de que a gente às vezes segura, a gente se sente culpada e não sabe como trabalhar essa culpa. Porque Uhum. muitas vezes ela serve como uma proteção, um mecanismo de defesa mesmo, né? E Sim. nessa idade adulta, essa culpa excessiva, ela pode se tornar uma doença. Uma pessoa Uhum. que se culpa demais, ela também se torna uma pessoa muito pessimista. E qual Sim. que é o transtorno que está, né, ligado a esse pessimismo, entre várias outras coisas? É a depressão. É identificar, reconhecer qual é esse sentimento, para você conseguir desenvolver uma estratégia e saber o que é seu, o que é do outro, o que são variáveis diversas ali que não está no seu alcance e que sim, e que vai um sentimento de culpa daquilo que a gente está repetindo, a gente não tem como voltar atrás para refazer. E às vezes a gente precisa entrar no processo de aceitação, que é esse auto-perdão. Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui com mais um episódio do Panorama Psi, com a Leslie Guasti, com a André Casali, eu, Michele Ludon, e hoje a gente vai trazer para vocês um tema bem bacana que fala sobre culpa e auto-perdão. Vamos lá, meninas? E aí, o que que vocês têm a Bom, dizer sobre isso? eu acho assim, antes de tudo, né, para a gente aí iniciar, é importante a gente falar aqui e trazer aí uma definição do que é culpa, esse sentimento de culpa, né? Então, é Sim, um sentimento que é natural, todos nós temos sentimentos, né? Todos os sentimentos acontecem, sejam desagradáveis ou agradáveis, né? uhum, E o sentimento de culpa ele é um entendimento que a pessoa ela tem de si, de algo que ela tenha feito, ou que ela não fez ou deixou de fazer, e que ela poderia ter sido melhor. Esse sentimento ele também está relacionado ao arrependimento, né? Então, seja, eu fiz ou não fiz e me arrependo porque eu poderia ter feito uma atitude diferente, né? Uma tomada de decisão diferente. Então, acho que trazer essa clareza é importante, né? Para a gente entender até sim, mesmo que toda emoção ela tem uma função, sim, né? Ela não exatamente. tem a função aqui no nosso corpo e na nossa mente. E como o sentimento de culpa ele está relacionado a esse arrependimento, ela tem uma função ali da gente parar, olhar, analisar e nos propor uma melhoria, fazer algo diferente do que a gente gostaria de ter feito, né? A questão Uhum, é quando esse sentimento ele vem de forma desproporcionalizada, ou seja, ela vem de uma forma exatamente. tão muito elevada, ou quando não tenho, ou seja, eu tenho uma ausência desse sentimento, que também é uma questão ali, pode vir um problema, né? Sim, sim. Eu achei interessante uma definição de culpa também, que fala que ela é construída a partir da ação, omissão e avaliação posterior, que traz também a questão do arrependimento e do remorso, né? E ela está muito ligada a questões morais também. O que a gente acha certo, o que a gente acha, ou acha não certo, aceitável, não aceitável, o que é moralmente aceitável, o que é moralmente não aceitável. Uhum. E tem uma frase aqui que é interessante, que fala assim: a culpa é o melhor alicerce quando se quer construir o próprio cárcere. Uhum. Porque é isso, né? É a questão de que a gente às vezes segura, a gente se sente culpada e não sabe como trabalhar essa culpa. Porque Uhum. muitas vezes ela serve como uma proteção, um mecanismo de defesa mesmo, né? E também porque
porque a gente acha que moralmente fez algo errado ou está omitindo algo que não é certo, que não é aceitável, e a gente Uhum. fica se martirizando em relação a isso, Uhum. E não aí, é? me dizendo isso, E fica difícil. Ah, pode falar. Não, eu ia falar não, que não fica difícil a gente se responsabilizar, né? Quando perpassa a consciência adulta e vai lá para a criança, né? Porque pode. o adulto ele se responsabiliza e resolve, mas a criança ela se castiga, ela se Uhum. pune, porque Uhum. você vê a culpa, você pode ver a culpa em três alicerces, né? Como castigo, como reparação e perdão. E aí que linka também com o auto-perdão, né? Que é tão difícil para muita gente. Uhum. E você trazendo isso, Michele, interessante, e a gente olhar também, ter esse outro olhar da questão da culpa, principalmente quando ela é ali desproporcional, a gente olhar que a culpa, a gente não é inteiramente culpado, assumir a culpado daquela situação. É olhar, analisar e ver o que realmente cabe a mim, o que é minha responsabilidade, o que é do outro, ou muitas das vezes são de outras variáveis. Por exemplo, outras Sim, variáveis, eu posso dar aqui um exemplo de, vamos lá, uma tempestade que provocou uma enchente, e aí eu não consegui chegar num compromisso, né? E às vezes eu tomo aquilo como culpa para mim, que eu faltei isso, mas também está desproporcional, isso aí não é sua responsabilidade. Mas aí pode surgir, por exemplo, nessa situação, um sentimento de culpa, né? Que muitas, já ouvi muita sim. gente se colocar nessa posição, ou às vezes assumir um sentimento de culpa onde a responsabilidade é do outro, ela não é dela, Uhum. né? Então, Sim, analisar isso aí, saber o que é realmente meu, o que é meu, eu posso modificar. Aí entra naquele sentimento de culpa que sim. é importante, tem a sua função, que é eu analisar e perceber o que eu posso fazer de melhor ou diferente, porque não necessariamente quer dizer que tem que ser melhor, mas isso só precisa ser diferente, né? Exatamente. Sim, exatamente isso. Tem uma frase do Viktor Frankl que ele fala assim: embora não possamos, às vezes, controlar os acontecimentos, quase sempre é possível decidir que atitude tomar diante do que vivemos, que é exatamente que linka muito com o que você acabou de falar, né? Bacana, bacana. E aí, outra percepção aqui que eu também trago e coloco aqui para gente aqui discutir, é que tem aquelas pessoas que elas têm construído mentalmente ao longo da sua vida uma funcionalidade de autossacrifício, ou seja, de eu assumir muito Sim, essa responsabilidade, essa culpa sempre para mim. Está muito ligada ao medo de desagradar ao outro, ao medo ali de que eu tenho que atender à necessidade de todo mundo, porque o foco ali da pessoa, da mente da pessoa, está focado muito excessivamente no outro. E ela se desconsidera. E vamos lá, não dá para a gente atender a necessidade de todo mundo e de todos, e de não, todas as necessidades. É impossível isso. A não. gente atender a necessidade do outro, ok, e isso até não dá. Agora todas não dá, né? Então, Sim, normalmente tem essas pessoas que têm essa funcionalidade, que ela é construída e que ela precisa ali ser trabalhada, porque a tendência dela é se colocar no mundo aqui nas relações, né, de uma forma onde ela sempre tem que estar se sacrificando para o outro. Se ela não fizer isso, ela se sente culpada, né? Então, sim, isso é desproporcional, a gente falou da proporcionalidade, né? Ela é sim. desproporcional em relação ao que realmente a função do sentimento de culpa ela tem na nossa vida. Então, nessa situação do auto-sacrifício, ela traz mais sacrifício para a pessoa, né? Sim, E não aquela benefício. questão é aceitar o erro e tirar o aprendizado dele, né? Porque todo mundo erra. Se você não se permite errar, você já tá disfuncional. Porque a gente não é robô e até robô erra. Até máquina Uhum, erra. Quem dirá nós, meros mortais, né? É uhum, interessante também
que quando a gente fica com esse sentimento de culpa, a gente fica muito ancorado no passado, Uhum, né? No que aconteceu. E não na ação de fato. Então a gente fica uhum, segurando aquela culpa, abraçadinha, com dificuldade de soltar, às vezes até para autopunição, né? Porque às sim, vezes a gente faz uma coisa que a gente não considera aceitável, certo? E que vai contra os seus valores, sua moral, sua ética, e você omite aquilo, e quando a gente omite aquilo, e às vezes quer omitir para si mesmo, né? Aí vou uhum, deixar para lá, não deixa para lá, porque você fica com esse sentimento de culpa. Você, por que que não consegue soltar? Às vezes, porque está se autopunindo por conta disso. Aquele uhum, sentimento te faz sofrer, aquele sentimento te faz ficar angustiada, e você continua segurando aquela culpa porque você acha que você merece uma punição por ter feito isso ou deixado de fazer aquilo. uhum. Isso também é E aí, disfuncional. interessante você trazendo isso, Michele. Aí a gente vê muito que isso tem a ver com muitas distorções cognitivas que a pessoa ela acaba fazendo, criando isso, né? Dentro da sua trajetória. Então, ou seja, isso sempre acontece comigo, né? São algumas distorções mais maximizadas, generalizadas. Então, isso sempre acontece comigo, né? Ah, Sim, é sempre minha responsabilidade mesmo. Então, isso são coisas que a gente vai criando mentalmente uma percepção distorcida da gente. E isso não ajuda. sim, E às vezes, esses tipos de discurso fazem com que a gente não enxergue o que a gente realmente precisa enxergar. Até mesmo porque esse discurso, essa distorção, ela está ali de uma forma, foi um mecanismo que o seu cérebro criou para o quê? Porque você não soube lidar com aquilo de uma forma diferente. Ou porque não aprendeu uma habilidade, não foi ali ensinado, né? Ou também diversos outros fatores, como, por exemplo, o próprio ambiente, né? Então, assim, o ambiente em si, sim, se eu estou num ambiente onde as pessoas sempre estão contando fatos, né? Sempre me acusando, ou aquelas pessoas que, tipo assim, eu errei, mas eu não assumo que eu errei, eu jogo pro outro, eu dou um jeito de articular o meu discurso para responsabilizar o outro por algo que ele fez, né? sim. Então, isso faz com que também vai fazendo com que a gente vai tendo e construindo essa distorção cognitiva, né? Uhum. Ou seja, percepção sobre nós mesmos ela vai sendo distorcida e vai tendo isso como referência de base de como eu lidar nas relações. Sim, e quando a gente fala que também está linkada essa questão de padrões éticos e morais, de Uhum, valores, a gente constrói, cada um constrói de acordo com sua história, de acordo com sua educação, você constrói seus valores, seus princípios, sua moral. Logicamente que a uhum, gente tem um padrão ético-moral da sociedade, temos, obviamente, né, que é a base, mas a gente vai desenvolvendo o nosso próprio. Então, às vezes, o que não é aceitável para mim é aceitável para você. Por isso que a uhum, gente também não pode padronizar e falar assim, mas por que que você está se sentindo culpado? Nem foi tão errado, ou nem. Não, mas para aquela pessoa foi. Então, aquela uhum, pessoa ela tem que compreender, tá, foi, eu estou sentindo isso, o que que ela está sentindo, dar nome que ela está sentindo, né? uhum, Tentar elaborar, pensar ou elaborar o que que levou ela a sentir culpa, né? O que que provocou essa culpa, para ela conseguir uhum, fazer um mapa de toda essa situação e ver, pô, eu errei aqui, aconteceu isso e aquilo, mas tá, o que que de aprendizado eu posso tirar desse erro, né? Até para você se aprimorar e uhum, compreender também que as pessoas erram, que ninguém vai fazer uhum. tudo certinho, certinho, né? Certinho é relativo, mas certinho sempre, né? Até, Mas aí que até, tá, você conseguir soltar a culpa, você tem ganhos com ela também, como todos os sentimentos que a gente prende e não solta. É também ter e, consciência dos ganhos que está tendo. uhum, E aí deixa eu também aproveitar para colaborar um pouquinho com essa discussão, falando um pouquinho assim, né, do quanto essa culpa muitas vezes ela vem lá da nossa infância, né? Uhum, Porque
é um sentimento que a gente tem condições, né, a gente vai sentir ele em muitas áreas, muitos momentos da nossa vida, muitas vezes no nosso dia a dia, né? Mas aquelas pessoas que têm muita dificuldade de se perdoar, né, de ter esse exercício de auto-perdão, são pessoas que foram constituídas dentro de um ambiente onde a culpa era o tempo todo muito acentuada, né? E aí vocês falando aí, eu fui me recordando aqui de um atendimento aonde a menina falou para mim assim, mas a minha mãe falou que se eu, ela falou assim, minha mãe falou que se eu não deixar eles brincarem com os meus brinquedos, eles não vão mais vir aqui. Então, ela estava me trazendo um sofrimento que ela estava tendo, porque as crianças estavam quebrando o brinquedo dela, mas ainda assim ela tinha que deixar, porque senão eles não iriam mais lá. Uhum. E isso, assim, estava gerando muita ansiedade nela. Por quê? Porque ela tinha que fazer o que para ela era o correto, que eu quero que estava sendo estabelecido para ela. Ó, se você fizer isso, eles não vão vir mais aqui, hein? E aí você vai ficar chorando pelos cantos, vai se sentir chateada, vai se sentir triste, você que vai ser culpada. Uhum. Então, são coisas que vão sendo faladas, muitas vezes na infância, que vai reverberando e vai chegando até a idade adulta. E Sim. nessa idade adulta, essa culpa excessiva, ela pode se tornar uma doença. Uma pessoa Uhum. que se culpa demais, ela também se torna uma pessoa muito pessimista. Uhum. E Sim. qual que é o transtorno que está, né, ligado a esse pessimismo, entre várias outras coisas? É a depressão. Sim. Então, a gente precisa também ficar atento e alerta, né, com essa infância, com essa criança que muitas vezes foi ferida lá na infância e que não conseguiu ressignificar, e ela cresce e vira um adulto, né, adoecido emocionalmente, né, e que nada que fale para ela é suficiente, porque ela já internalizou de que se as coisas não acontecem para ela, é porque ela é a culpada, que é aquilo que a Leslie falou, Sim. né? E a gente fica totalmente, né, angustiado, entristecido, apavorado por não conseguir seguir em frente. Então, se o Sim. relacionamento não dá certo, a culpa é minha. Se um filho, né, é, não vai bem na escola, a culpa é minha. Se o trabalho não estou conseguindo produzir o suficiente, a culpa é minha. E a pessoa não consegue trazer aquilo para o racional, que é você conseguir avaliar aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo e buscar ter ações para poder mudar aquela situação. Sim. Então, E tá, aconteceu o fato, mas o que que eu vou fazer com isso? Eu vou sim sentir aquela culpa naquele momento, mas se eu não conseguir, né, ressignificar aquele sentimento ali para buscar ações que possam mudar aquilo, eu vou ficar retroalimentando a culpa. Uhum. Não consigo sair desse ciclo vicioso de que eu sou culpado até pelo desastre ecológico lá, né, que aconteceu em tal lugar. Sim. bacana, André, queria aproveitar e fazer uma contribuição nesse exemplo que você traz, que ali, como a questão, eu boto até a comunicação aqui, né, nessa situação, que a mãe, ela vem, ela faz, de uma certa forma, é uma ameaça, que ela traz ali acaba sendo ali uma culpabilização, uma forma punitiva,
né? Então, ou seja, se você não deixar as crianças, os seus amigos brincarem com o seu brinquedo, eles não vão vir mais aqui. Então, isso dá a indução de que eu sou culpada, os meus amigos não virem aqui. E aí não olha todo o fator de que, cara, é sobre eu quero os meus amigos aqui, eu só não quero que eles quebrem o meu brinquedo. E aí não é ensinado Sim, para essa criança que, além de aprender a comunicar, que ela não quer que brinque, porque o foco não é que ela não quer que as crianças, os amiguinhos não estejam com ela, ela só não quer que quebre o brinquedo dela. E aí o que acontece? Olhar para isso, isso não foi olhado, e nem foi ensinado de como eu faço, ou o que eu preciso desenvolver, ou qual é a ajuda, o apoio que eu preciso externo, para me ajudar a que meus amigos tenham a colaboração de não quebrar com o brinquedo, para que a gente continue brincando. E aí, ou seja, o foco fica só no sentimento de culpa. E aí a gente olha aquela coisa de martirização, que é o que vai construindo, se isso vai se repetindo, né? Em diversas outras uhum, situações, vai se martirizando, vai se culpando, vai assumindo culpas e não vai sabendo nem sequer fazer a leitura da situação de que não era nem aquilo que eu queria. Eu não queria o afastamento dos meus amigos, eu só queria que o meu brinquedo não fosse realmente sim, quebrado. Então, a leitura também da situação ela fica distorcida. E isso acaba dificultando a gente também a aprender a comunicar o que eu quero. Porque como o sentimento ali, a fala da mãe, ela veio de uma forma punitiva, eu nem conseguia, parou, acabou o foco ali do que realmente estava me incomodando, que era a quebra dos brinquedos. Então, eu não consigo nem aprender a como comunicar isso, né? sim, Então, o quanto que isso é importante, né, da gente olhar, discutir, trazer, porque eu não olho isso ali como uma mãe está sendo perversa, não. Ela só está reproduzindo aquilo que a gente reproduz socialmente, gente. A gente faz isso o tempo sim, inteiro, né? E fazemos isso de forma inconsciente. A gente não se percebe que a gente fala com o outro de uma forma punitiva e não de uma forma compreensiva para entender o que realmente ele está querendo me comunicar, qual é o problema que tem ali na situação, entende? exatamente. Resolveu desenvolver uma habilidade ali. Exatamente, essa questão aí, que a criança acaba ficando condicionada a isso, né? Aí Uhum, gera um conflito interno também. Ah, eu não quero que quebrem meus brinquedos, mas se eu falar que eu não quero que eles brinquem com meus brinquedos, a minha mãe vai me punir porque não deixando eles virem aqui brincar comigo. Então a pessoa vai aprendendo isso, a questão de fez uma coisa que não agradou, qualquer coisa do tipo, não tem mamãe para punir mais. Mas quem vai se punir? É ela. O adulto uhum, vai punir a sua criança. É o adulto, eu, punindo a minha criança, E né? uhum, E a aí, questão da depressão que você falou é isso, é ancorar no passado e no pra ação. uhum, Michele, a partir dessa culpa também desproporcional e que eu não quero sentir e que para muitos, né, é tida como errado, como muito ruim, o que que acontece? A gente acaba desenvolvendo é, habilidades ali que não são habilidades que vai contribuir muito com a nossa vida. Por exemplo, uma Sim, uhum, pessoa que ela é culpada por tudo, o que que ela aprende? O que que ela desenvolve? Ah, ser passiva demais, né? sim. Ela desenvolve, ela começa a ter dificuldade em dizer não. Ela é aquela pessoa que diz sim para tudo porque ela não quer Impor sentir, limites. ela não quer ser taxada como a culpada. Então, ela tem dificuldade de dizer não, ela é extremamente passiva, né? Mesmo que aquilo interiormente não esteja contribuindo com ela, mas ela Sim. acredita que Um ela tem comportamento que ser, neurótico, né? ela tem que ser uma pessoa passiva, ela não pode, ela tem que dizer sim para tudo. E olha a quantidade de, não sei você, mas eu acredito que tanto eu quanto a Leslie aqui, a gente sempre conversa a respeito. Quantas pessoas a gente não recebe, onde a gente precisa ensinar essa pessoa a dizer não? E quando essa pessoa consegue dizer um não, Sim. Impor limites. ela se sente assim, liberta, maravilhada com ela mesma. Por quê? Sim. Porque ela conseguiu dizer um não. Então, o não, muitas vezes, ele é Sim. libertador e ele nos ajuda também a se culpar menos.
liberta a gente da culpa, que muitas vezes a gente carrega, Uhum. porque a gente ouviu aquilo, a gente construiu aquilo dentro da gente e acha que é assim, que eu vou viver dessa forma porque eu não tenho outro caminho a seguir. E quando você começa a mostrar para ela que existem outros caminhos, outros meios de resolver uma questão, elas agradecem muito, porque elas veem o quanto que elas poderiam ter sido mais felizes, né? Se sentirem melhor com elas mesmas e se perdoarem, né? Uhum. Porque Exatamente. é uma questão também de autocompaixão. Uhum. Se eu não tiver isso comigo mesmo, para comigo, né? Não adianta eu querer exigir do outro aquilo que eu não consigo, eu mesmo não consigo fazer para mim. Sim, exatamente isso. Exatamente. O não é o primeiro passo da imposição de limites, né? Que a gente tem que Isso aí. impor os nossos limites. Não vou, não quero, não posso. É o que eu sempre falo também para os meus pacientes. Ah, mas se a pessoa, a forma que a pessoa reagir é problema da pessoa, a pessoa tem que saber lidar. Se a pessoa não Uhum. sabe lidar com um não, se é conveniente para ela você fazer tudo o que ela quer e quando você não pode de fato, ou você não quer e ela não sabe lidar com não, aí é um problema, a pessoa tem que lidar com isso. Não é você, não é sua responsabilidade, saber separar o que é seu e o que é do outro também, né? Isso é muito importante. E quando você for a questão da infância, é, tem uma passagem aqui que eu acho muito legal, que fala, né, sobre nossa vozinha interior, que recrimina o que fizemos de errado, o que deixamos de fazer. A voz da consciência, nosso grilo falante, o superego, ou a voz da moral. O mecanismo que serve para questionar nossa conduta e padrão ético de nossas atitudes. No entanto, pode complicar nossa vida, especialmente se as normas usadas por ela não forem filtradas por nosso adulto e não passem de meras repetições de uma série de mensagens recebidas durante a infância. Olha isso, né? Então, a gente saber filtrar, porque a gente recebe várias mensagens, a gente recebe várias crenças que são nos é introjetadas na infância, faz parte que a gente constrói isso como se fosse nosso e acreditando Uhum. que seja adulto, para criança, adultos tem a verdade soberana, né? Então, assim, é saber filtrar também, né? Ah, Uhum. estou me autopunindo, mas você tá autopunindo por quê? Porque lá você tinha uma ameaça de punição ou você era punida, né? Se fizesse isso, ia acontecer isso e tudo mais. Mas você não é mais aquela criança, você é adulto. Então, você tem que tomar as rédeas da sua vida, e não deixar a criança berrar aí. Uhum. E aí, Michele, como contribuição, que às vezes a gente vê muito aqui no consultório, é que, eu sou adulta, agora eu tenho que assumir essa responsabilidade. E às vezes você tem que encontrar, mas eu não sei como fazer isso. Ok, existe redes de apoio. Uma delas é o tratamento psicológico para te ensinar a desenvolver isso. Você Sim. não é obrigado a saber se você não aprendeu. Mas a partir do momento que você tem consciência disso e entender que é dessa forma que você se livra disso, você precisa também se propor para o quê? Para Sim. desenvolver, entende? Você não é obrigado Exatamente. a ter que já ter, mas pelo menos fazer as ações e o movimento para que você possa desenvolver. Exatamente. E a questão do auto-perdão também, né? Porque se você não se Uhum, perdoa, você não consegue soltar a culpa. Ah, você tem seus ganhos, você pode usar a culpa como um muro, uma barreira, uma proteção, um mecanismo de defesa, seja para que for. Às vezes me sinto culpada por não ter impedido, ou não ter feito algo, e aí agora eu uso isso como proteção para não ter que acontecer de novo aquela situação, em vez, que é um comportamento, quando eu falo do comportamento neurótico, é o comportamento desadaptativo, né? E aí a questão do auto-perdão, como é difícil, né? Eu falo com algumas pacientes minhas, inclusive eu indico esse filme Comer, Rezar e Amar, já assistiram? Já, eu já assisti. Muito bacana. Então, fala muito sobre a culpa e auto-perdão quando ela vai para a Índia, né? Que é a segunda viagem dela. Que ela vai lá meditar e ela fica irritada, aí vem irritabilidade, aí vem o sofrimento, aí vem a angústia. E tudo isso está por trás do quê? Da culpa que ela estava carregando. E ela fala, eu não consigo me perdoar, não consigo. E aí o senhorzinho lá vai conversar o que aconteceu com ele. E aí ela vivencia, né, na mente dela, obviamente. Aquele momento que ela se culpa, tudo que aconteceu, é fazer o mapa da situação. Ela consegue fazer esse mapa da situação,
entender o que aconteceu, aonde que ela errou, aonde que o outro errou, e tudo que aconteceu, aceitar isso, compreender para se perdoar. Porque para você se perdoar, você precisa compreender. Isso. É E para trazido à compreender, a gente consciência, precisa ser né? empático. Não tem perdão, não tem compreensão sem empatia. Uhum. Então, a gente tem que ser empático com a situação e com a gente mesmo. Porque se a gente não Uhum. for empático com a gente mesmo, a gente não consegue se perdoar. E aí, primeiramente, a gente tem que trazer para a consciência aquilo, né? Sim, trazer para a consciência, exatamente. É reparar o erro e começar de novo. Recomeçar com o aprendizado que você angariou. Porque se a gente não errasse, a gente não ia amadurecer do jeito que a gente amadurece. Sem os erros não tem amadurecimento, né? Porque o erro, ele traz o aprendizado. O amadurecimento, ele é baseado nos nossos aprendizados. Então, uma coisa Uhum. está ligada à outra. Muito bom, não E é? interessante você trazer isso da questão do erro, e socialmente eu vejo isso muito nos discursos das pessoas, e que leva também ao perfeccionismo, né? Aí, o estímulo do perfeccionismo, que não existe ninguém perfeito, ninguém vai ser perfeito, a gente precisa realmente errar, até mesmo para descobrir novas coisas, né? Ter novas, né, ideias. Sim, E aí a gente vejo muito esse julgamento do certo e errado, né? Então eu sempre quero estar certo em tudo, porque eu estar errado eu sempre estou sendo punido. E aí, sim, aí vai ficando esse medo e essa autocobrança, porque eu falei, eu tive esse comportamento, que talvez não foi adequado, mas nem foi para aquilo tudo. Era só você olhar e criar ali uma outra estratégia e seguir. Entende? Dependendo da situação, não, me coloca a pior pessoa do mundo, né? E sim, aí sim, eu acabo não conseguindo ir, porque o único erro me condena em todos os outros momentos que eu venho evoluindo. E isso tem muito aqui, por exemplo, na terapia, uma fala no sentido, ai, meu Deus do céu, que aconteceu isso. Eu disse, tá, e como foi o resto da sua semana? E aí você olha e vê que a frequência daquele comportamento ele diminuiu drasticamente. Calma aí, gente, você não regrediu, você está evolutivo, né? Porque, vamos lá, a gente não vai ser perfeito, a gente vai ter uma questão ou outra que a gente vai ali realmente errar, que a gente precisa aprender, e a gente não aprende, ou aprendeu de uma forma sim, que não é aquela situação, entende? Eu preciso ter uma outro sim, tipo de compreensão, um outro tipo de olhar. E aí, o que acontece? A pessoa ela já vem com aquele olhar de pronto, acabou, regredi, perdi, foi todo o tempo perdido, e começa ali a se colocar a pior pessoa do mundo. E na realidade, não. Ela sim. está e está muito melhor, mas a sua percepção sobre si, né, nesse exemplo, nessa situação específica, às vezes as pessoas se colocam desse jeito. Sim, é aprender a ajustar, né? E é interessante esse negócio de certo e errado, porque a gente sempre fala que certo e errado é relativo. Por que que a gente fala isso? É porque o certo e errado vai de acordo com nossos valores, nossos princípios, o que a gente constrói de conceito sobre isso, né? Então é bom, assim, até deixar a dica aqui para o pessoal, né? Refletir de fato quais são os meus valores, quais são os meus princípios, qual que é a minha concepção de certo e errado, o que que é aceitável para mim, o que que não é aceitável para mim. É, se o que eu acho certo e errado é realmente o que eu acho ou é uma coisa que foi me passada, eu só estou reproduzindo, né? Uhum. Quais crenças que eu tenho sobre a culpa, quais crenças que eu tenho em relação a questões morais e éticas e valores dentro da minha vida. Ah, essas crenças me foram introjetadas ou são minhas mesmas? Ou eu fui tendo esta concepção por mim mesma ao longo do caminho? Ah, foi introjetada. Tá, essas crenças que eu consigo perceber que me foram introjetadas, elas estão sendo funcionais para mim ou não? Eu quero ficar, essa e essa está sendo funcional, permaneço com elas. Essa e essa estão me limitando. Então, vamos arrumar uma forma de dar novos significados, né? Elaborar essa crença de uma outra forma, para que ela se torne funcional para mim.
E aí Porque você não vê, adianta falar para uma, para outra, fazer, vamos lá, vamos generalizar todo mundo. Não, porque existe a questão da individualidade, subjetividade, que é de cada um. E a Sim. terapia, ela ajuda muito nisso, né? Uhum. Nesse direcionamento, para trazer a luz da consciência, porque viram comportamentos automáticos. Então, comportamentos Sim. automáticos são comportamentos inconscientes. Então, tem que Uhum. trazer lá do inconsciente para a consciência para a gente ter noção de que ele existe, que ele está ali, que ele está influenciando, para poder e mudar, né? uma coisa também que eu acho interessante é a questão assim do quanto que a gente traz isso, né, desse ambiente que nos ajuda a construir essas questões, e o quanto que muitas das vezes a gente acha que a gente é obrigado a perpetuar aquilo, Sim, né? Por exemplo, o luto. O luto é algo também muito complicado. E que muitas das vezes, né, a pessoa que fica, ela fica com uma certa culpa, Uhum. né? Ela se sente culpada. E aí o fato, por exemplo, dela sorrir após o ente querido dela, né, ter morrido, não posso, porque senão eu vou me sentir muito culpada se eu, né, se eu me permitir sair desse luto, se as pessoas olharem para mim e vejam que eu estou bem, elas vão me criticar. E aí eu vou me sentir uhum, culpada. Então, assim, existem questões também que são bem complexas e que muitas das vezes as pessoas que têm dificuldade de ressignificar o luto estão muito ligadas à questão da culpa. A Uhum. dificuldade delas de compreender de que tá tudo bem você estar bem, mesmo tendo perdido sim, alguém que você amava. Uhum. E a pessoa sofre muito com aquilo, porque ela fica ali é, é, exatamente. revivendo, né, aquela situação, se angustiando, se angustiando, até que encontre alguém que fala para ela, ei, você não é culpada, tá tudo bem você se sentir bem, tá Sim, tudo bem você sorrir, tá tudo bem você retomar a sua vida, tá tudo bem você continuar a sua vida. Isso não quer dizer que você está esquecendo da pessoa que Uhum. se foi, isso não quer dizer que você deixou de amar. Então, é muito sim, complexo, assim. Eu tenho uma situação na minha família, onde eu fui conversar uma certa vez com uma pessoa que tinha, né, tido um luto muito difícil, né, de um filho idealizado, né, e que veio e não conseguiu, se manter por muito tempo, por questões de saúde. E ela falava para mim, ela, ai, Andréa, mas eu não consigo liberar essa culpa que eu sinto. E se eu for para os lugares, se eu me permitir sorrir, me permitir me divertir, eu sinto como se eu estivesse deixando ele para trás, esquecendo dele. Então, assim, olha o sofrimento da pessoa, olha o sim, que ela carrega, né, de construção. E muitas das vezes a gente vê isso na sociedade, pessoas que não conseguem. Por quê? Não, porque com o familiar meu foi assim, comigo também tem que ser assim, né? Tô de luto para sempre. E não é bem assim. A gente precisa seguir a vida, né? E isso não quer dizer que a sim, pessoa está deixando de amar, esqueceu, nada disso. É só que são fases que a gente vai passar, todos nós vamos passar, e que a gente precisa deixar cada uma no seu lugar, né? É uma fase que passa, eu não sim, levo aquela fase comigo a vida toda. A gente tem que é. ir ressignificando para a gente conseguir dar conta da vida que a gente, né, deseja viver. Cada um o seu Isso, tempo e da sua maneira. isso Sempre aí. falo isso. Uhum. Cada um tem sua maneira de lidar com o luto e com suas questões e no seu tempo. Não adianta falar assim, ah, não, o luto tem que durar 3 meses, tem que durar cinco Não, meses. não tem tempo. Não, gente, não tem como mensurar tempo, né? O tempo é uma coisa que é imensurável, né? Em relação a Isso. isso, a questão dos nossos sentimentos. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que eu fui até olhar para ver se estava certo na minha cabeça,
Do mesmo filme que eu falei, do Comer, Rezar e Amar, quando ela tá dentro de uma ruína, né, de uma ruína mesmo, de antiga, né, que não tem mais nada, tá caindo os pedaços aqui, ela sentada assim, e ela parou, pensou e falou, é, a ruína é uma dádiva, é um presente, porque a ruína é o caminho para a transformação. Porque eles pegaram os restos que tinha ali e refizeram assim, de forma que pudessem pessoas ali visitar, admirar e coisa e tal. Então, tudo é passível de transformação. Basta, Sim. né, a gente dar um passo, que é a questão de parar de ancorar no passado e agir, e ir para E, ação. e aí, Michele, até para completar aí o que você está trazendo, como que hoje socialmente a gente não quer se permitir em ter esses sentimentos desagradáveis. Gente, é importante ter esses sentimentos desagradáveis, por quê? Que é quando a gente olha a ruína, a gente não quer, a gente inclui esses sentimentos desagradáveis. Gente, eu preciso, porque senão eu não vou refletir, eu preciso mudar. Eu vou continuar ali e não vou ter um processo de transformação, Sempre né? tem um E aprendizado, né? sempre tem ali Sempre. um aprendizado. Mas, gente, tá muito gostoso o nosso bate-papo. Estou adorando, mas estamos chegando no final. A gente... E aí, Exatamente. aproveitar e fazer um convite aqui a vocês para dar um recado, uma sugestão, né? Para a gente deixar aí. Eu sei que a gente já trouxe bastante sugestões, muito, muito bacana, a Andrea também. Então, vamos lá. Vamos tentar sintetizar e trazer algo aqui de colaboração final para os nossos ouvintes. Vai lá, André, porque eu sintetizar é só uma coisa, ser sucinta é uma coisa que ainda preciso ter habilidade. Então, aí eu volto, né, para uma coisa que a gente sempre traz nos nossos bate-papos aqui, que é a questão da gente se conhecer, né, da gente conhecer a nossa história, da gente poder olhar por que que eu carrego essa culpa, da onde ela vem, como é que ela foi constituída na minha vida, para que eu possa, sim, refletir e tomar ações diferentes para eu poder tirar o peso dessa culpa excessiva, né? E aí é Uhum, importante dizer que a gente vai estar sempre sentindo, né, a culpa. A culpa também ela nos auxilia no nosso dia a dia, né? E ela também é importante justamente para a gente poder buscar se relacionar melhor, porque eu sou uma pessoa totalmente ausente de culpa hoje, é o quê? Considerada um psicopata, né? sim. Então, assim, ninguém quer ser um psicopata ou, né, acha que, não, agora, a partir de agora, não sinto mais culpa na minha vida. Não, não tem isso, gente. Não tem A como. nossa vida é cíclica, né? A gente vai sempre vivendo coisas que vão trazer aí uma culpa. O importante é eu saber, eu desenvolver habilidades para lidar com ela e fazer diferente a partir daquilo que aconteceu, né? Então, não existe na minha percepção, não existe faz assim que você não vai mais sentir culpa. Não, você vai sim sentir culpa. Mas e aí, o que eu vou fazer com isso? Eu acho que isso é o mais Saber importante. lidar, né? É, Aprender a saber lidar com a culpa, né? E aí, aproveitando o gancho de Andréia, para ser bem sucinta, assim, trago a questão da coragem também, né? A coragem de você se permitir olhar para dentro, e a coragem de você se permitir se conhecer, não só se conhecer no, as coisas boazinhas, mas olhar para sua sombra, para o seu lado, vamos dizer assim, obscuro, né? Olhar para suas vulnerabilidades. Mas eu tenho medo de olhar para as minhas vulnerabilidades, que eu não sei o medo do desconhecido. Mas é preciso coragem. É coragem para olhar para si, olhar para dentro, conhecer seus medos, conhecer suas inseguranças, sua vulnerabilidade, seus potenciais, suas potencialidades, né? Suas habilidades. Porque às vezes elas estão escondidas lá no seu lado que está lá, no escurinho. E você pode deixar ela emergir. Então, assim, a coragem mesmo, você ter a coragem de olhar para dentro. E bacana, Michele. Eu aproveito para complementar aí, que você já indicou isso em outros episódios. O que pode ajudar nisso que a Michele está aqui dando como sugestão, tem o livro A Coragem de Ser Imperfeito.
tá? Sim, esse Então, faz, isso, inclusive. isso, Fica a dica, isso, gente. Oh, peraí, tá? Peraí. Ai, o meu também tá Eu aqui, ó. tenho. André, você Ai, também só pronto, desfocar. Aqui, ó. a coragem de ser imperfeito. Ele vai Ele é ajudar ótimo. a alcançar o que a Michelle ela está trazendo, tá? Ai, E uma como me outra aconteceu, dica, Lésia. pode falar. A Uhum. coragem de desagradar também. E Sim, Esse a livro coragem. também é muito bom. Ele é muito excelente para a bom. gente poder se Você tem ele libertar aí, de muitas questões. Não, ele não está André? aqui comigo agora. Está guardado. Ah, É aquele da capa branca? É, isso, Eu tenho ele isso. em PDF, maravilhoso. é. Aham. E aí, Sim. como contribuição final aqui da minha parte, fazendo uma síntese do que a gente falou hoje, é identificar, reconhecer qual é esse sentimento, para você conseguir desenvolver uma estratégia e saber o que é seu, o que é do outro, que são variáveis diversas ali que não está no seu alcance e que sim, e que vai um sentimento de culpa daquilo que a gente está repetindo, a gente não tem como voltar atrás para refazer. E às vezes a gente precisa entrar no processo de aceitação, que é esse auto-perdão. E, e dali em diante, o que eu faço daqui em diante, e não ficar presa e remoendo o passado. Mas a estratégia que eu analisei, criei aqui a estratégia e que eu faço a partir de agora, tá? Sim. Então, muito obrigada, gente, por tudo. Foi bom estar com vocês novamente, tá? E aí, ó, compartilhem aí, curtem o nosso canal, compartilhem para as pessoas que vocês Comenta. acham vai servir, né? Aqui que vocês acham que vai contribuir, né, para a pessoa. Comentem, façam seus comentários, sugestões, né? Sempre será muito bem-vindo. Então, até a Até a próxima. próxima.